Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live de uma promoção do Fórum Nacional de Educação Financeira. E nessa semana, especialmente, é onde acontece a 11ª edição da SENEF, a Semana Nacional de Educação Financeira. Eu sou Rodrigo Assad, sócio-diretor da Nexus Consultoria em Planejamento e Gestão, e vou estar com vocês nessa live para abordarmos um tema relacionado à educação financeira. O tema, como vocês viram, está aí na tela principal, né? O futuro que você quer depende do presente que você faz. E é esse presente, é o hoje, é agora, que nós vamos falar sobre isso e as mudanças que as nossas ações e as nossas decisões, as nossas escolhas a partir de agora fazem a diferença na vida de todos nós. Muito bem. Quando a gente fala nesse tema, lógico que vai cascatear para alguns tópicos principais aí, né? E aí, não posso deixar de citar o nosso roteiro, né? Vamos falar um pouco de despesas e dívidas, né? Como que acontece essa realidade em números, afinal de contas, se nós não medimos, nós não temos noção para que direção ou de que forma nós estamos caminhando. Então é importante ter esses dados, ter esses números. Orçamento doméstico, claro, não a abordagem simples do que é o orçamento doméstico ou a planilha do orçamento doméstico em si, mas as situações que envolvem os detalhes, as observações, os pontos de atenção e também de gestão a partir do orçamento doméstico. Outro tópico importante é os sonhos, os nossos objetivos, porque não faz sentido ter uma eficácia de gestão, inclusive falando de finanças pessoais, se nós não temos uma direção do que nós queremos atingir, seguir, conquistar. Então, é importante estar relacionado aos nossos objetivos e a provocação são aos sonhos. Deixar os pesadelos para trás com essas dívidas, mas caminhar em direção a esses sonhos, então. E, claro, todo sonho está relacionado a um objetivo, um prazo para que isso aconteça, uma determinada condição financeira, e é importante ter metas ao longo desse caminho. E por último, não menos importante, a gente vai falar um pouco de investimento. Não que essa live tenha a intenção de transformá-los em investidores ativos, né? É claro que isso deve acontecer em algum momento, ou quem sabe já está acontecendo para vocês, perfeito, mas muitas vezes falta algumas informações mais básicas, mais essenciais nas questões de investimentos. De tal forma que a gente possa, por alguns olhares, por alguns números, por alguns dados, a gente possa efetivamente, então, controlar dados e situações a partir deles, então. Ok? Eu estou com uma outra tela aqui no meu celular, visualizando, caso tenha alguma pergunta, alguma questão via chat, então eu posso ir acompanhando por aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos dar início então a essa live, falando então desse projeto, como eu montei, e acaba sendo um resumo, né, um compilado das atividades que eu tenho desenvolvido relacionado à educação financeira. E eu acho que esse é um primeiro ponto para trazer aqui, né? Quando a gente fala em educação financeira, parece algo muito primário, muito básico. Tratar de educação financeira parece algo infantil, até pelo termo educação financeira. Mas o fato é que a educação financeira, ou melhor, a falta desta educação financeira, deste conhecimento financeiro, ele impacta diretamente na vida de todas as pessoas, de todas as idades, em todos os lugares do planeta. Quando a gente conversa com pessoas de mais idade, onde elas, obviamente, não tiveram nenhum conceito, nenhum ensinamento, principalmente em escola, sobre educação financeira, e elas voltam ao passado justamente nesse sentimento. Que pena que eu não vi isso antes, que pena que eu não aprendi isso na escola, que pena que a gente não tinha a gama e as possibilidades de conhecimento e de acesso à informação como nós temos hoje. Né? Talvez minha vida financeira na idade que eu estou hoje pudesse ser diferente se eu tivesse tido esse conhecimento. O fato é que mesmo pessoas com conhecimento, como é a realidade atual, e mesmo sendo pessoas mais jovens, tendo acesso a esse conhecimento, ainda existem muitos fatores que impactam a vida financeira e fatores relacionados a comportamento.
Então, a educação financeira, ela tem essa intenção de fazer um mix da questão mais técnica, digamos assim, ou matemática, se a gente puder falar dessa forma, mas também com olhares comportamentais, olhando para consumo, olhando para as decisões. E por esse fato, não tem idade que deva se aprender ou idade que possa imaginar que o conhecimento já foi concluído. Pelo contrário, é um aprendizado constante, porque a vida é dinâmica, os desafios, todo dia acontece um novo e a gente tem que estar preparado para tudo isso. Então, para entrar no tema, ou melhor, nesse roteiro, mas para trazer alguns insights de educação financeira e, ao mesmo tempo, poder me apresentar a vocês, a educação financeira surgiu na minha vida há muito tempo atrás, né? Enquanto criança ainda, com meus 10, 11 anos de idade, eu estudava em um colégio particular, tinha uma bolsa de estudos para estudar nesse colégio particular. E tinha que manter as notas ali dentro da média, né? Não podia ter nota baixa, não podia ter nota vermelha. No meu tempo ainda era o boletim feito à caneta e a caneta vermelha era esse indicativo de nota baixa. Então o boletim não podia ter essa nota baixa para eu não perder a bolsa de estudos. Pois bem, sendo filho único, né, com esse desafio em casa, né, família simples, classe média baixa, com muitos desafios pela frente, a situação que acontecia de forma corriqueira eram discussões a respeito da falta de dinheiro. Então, meus pais, por alguma situação e condição, naquela época, então tinham algumas decisões ou faltavam algumas escolhas mais assertivas com o dinheiro. Eu costumo dizer que eu tive que assumir as contas de casa com meus 10, 11 anos de idade, mas não pela ausência física dos meus pais, mas pelo fato desse analfabetismo financeiro, da gestão eficaz, então, dos recursos que se tinha ali. Por conta disso, então, com meus 10, 11 anos de idade, eu falei para eles, olha, vamos fazer um combinado, eu preciso estudar, preciso me concentrar, né, para as provas, para o estudo, não podemos perder essa bolsa que temos no colégio, então eu me proponho a tentar organizar as contas de casa. Podemos fazer isso? Eu não sabia nem por onde começar, mas foi assim o meu desafio inicial. O que tinha de dinheiro, qual era o salário, quando que caía o pagamento, quais eram as despesas, os principais gastos, aonde estava devendo, e aí foi um levantamento inicial dessa situação toda, situações que realmente eu achava, né, que o simples fato de saber fazer conta de mais e menos resolveria o problema. Mas não, estava redondamente enganado, porque eu tive a percepção, a observação de que era muito mais do que isso. Tinha o olhar para comportamento, para disciplina, olhar para um futuro de curto prazo, longo prazo, atrelar aos objetivos, ajustar com aqueles momentos do presente, do que a gente gostaria de fazer, do que poderia fazer ou não fazer, e isso foi o desafio aí para os 3 anos, 4 anos seguintes. Pois bem, passado esses 3, 4 anos, então a gente estava com a nossa vida financeira mais organizada, não tirei nenhuma nota baixa, consegui levar os estudos, consegui concluir meu ensino médio, então, e por conta disso fiz o vestibular para engenharia civil na Universidade Federal do Paraná, era o que tinha de oportunidade para ser feito, né? Uma universidade particular naquela época não teria nenhuma condição financeira para isso. E no primeiro ano de faculdade já comecei a trabalhar em uma empresa de construção pesada, que atua até hoje, já fazem 30 anos nessa empresa, e parte do meu tempo, então, dedicado à educação financeira. E educação financeira vindo muito, então, dessa minha origem, desse meu início. Depois das obras, né, depois de formado, então fui atuar em algumas obras pesadas aí, voltei para Curitiba, na administração central, com diversas atividades ali, mais burocráticas, né, e de planejamento e gestão e organização, enfim, coisas que eu sempre gostei muito de fazer, mas surgiu determinado momento em que eu me inscrevi num curso de CFO, um curso promovido pela Universidade Positivo, em parceria com o IBEF Paraná,
E no primeiro dia de aula, o professor Rude aplicou uma dinâmica na turma, que era uma folha de papel em branco e um lápis, para que você esboçasse naquele papel o propósito da tua vida, do teu objetivo. Foram 15 minutos ali, que às vezes a gente não tem muito tempo para parar e pensar, mas foram 15 minutos valiosos numa dinâmica muito simples, até como diz o professor Rúdio, muito infantiloide, mas que a gente pôde dedicar a informação e atenção para nós mesmos. E foi através daquela dinâmica que me abriu essa oportunidade e esse propósito de levar esse conhecimento, essa expertise, boas práticas na gestão financeira doméstica. E por aí foi meus início de desafios e palestras, workshops com funcionários, colaboradores de empresas, de indústrias, atividades inclusive com público infantil, aulas no ensino fundamental, no ensino médio. Então, algo que me traz muita satisfação de estar compartilhando esse conhecimento. E como eu falei para vocês, independente da idade, o importante é que esse conhecimento seja aplicado à sua rotina. Não tem receita de bolo, mas existem pontos chaves do planejamento, da gestão, do controle, que eles funcionam e aplicam-se a todos, em um maior ou menor grau, mas são totalmente aplicáveis. Muito bem. Entrando no nosso roteiro, agora que eu me apresentei a vocês, contei um pouquinho da minha história e como que a educação financeira apareceu na minha vida e as atividades que eu tenho desempenhado, vamos entrar no nosso assunto da nossa live, então, tratando, então, do primeiro tópico, né? As despesas e dívidas, né? Esse tópico inicial, ele acaba sendo um primeiro passo desse olhar ou dessa autorreflexão da situação financeira com que a família, a pessoa ali está passando. Então, é importante ter esse olhar para essas despesas, essas dívidas, de como acontece, de como que funcionam, qual é o comportamento disso, porque o reflexo nos atinge não só o nosso presente, mas ele também impacta diretamente o nosso futuro. E aí, dentro desse tópico, eu quero compartilhar com vocês algumas informações, isso baseado em uma pesquisa de maturidade financeira, aonde eu desenvolvi essa pesquisa, um formulário, na verdade, digital, com 10 questões, e isso acaba sendo um warm-up, aí, um aquecimento antes de alguns trabalhos, algumas atividades que eu faço, inclusive corporativo, ou então em mentoria em famílias, com casais, e eu compartilho com vocês algumas dessas informações, dessas perguntas que aparecem no formulário aqui, até de forma provocativa para a gente entrar também nos outros temas. Olha só, uma das perguntas, a primeira, aliás, é essa: você sabe quanto de dinheiro terá no último dia do ano? Quais eram as opções? Sim, eu sei exatamente com base no meu orçamento anual. Hoje estamos aqui no dia 15 de maio, mas pelo meu orçamento eu sei exatamente quanto que eu vou ter no dia 31 de dezembro de 2024. Claro que é uma previsão do que pretende-se ter naquela data baseado no seu orçamento, ou seja, se tudo que está no seu orçamento, no seu planejamento, de fato ocorrer em relação a receitas e despesas, exatamente como está ali, você tem um número previsto para acontecer no dia 31 de dezembro. Então, essa pergunta é justamente nesse sentido: de que forma você está organizado com as tuas informações, a tua gestão, olhando não só hoje, não só esse mês, mas alguns meses para frente. A outra opção seria: eu tenho apenas uma noção de valor, e a terceira, eu não faço a mínima ideia. Bom, fazendo essa pergunta para vocês, dando aí 5 segundos para vocês pensarem nela, você sabe quanto de dinheiro terá no último dia do ano? Qual seria a sua resposta nessa pergunta? Então, olha só, aqui está o resultado do que eu já coletei. Eu já tenho mais de 1.000 respostas obtidas através dessa pesquisa de maturidade financeira, e esse é o resultado dessa coletânea. Então, 48% das pessoas que responderam a essa pesquisa, elas não fazem a mínima ideia de quanto de dinheiro elas vão ter no último dia do ano. Não tem a mínima ideia. Bom, isso aqui é impactante? Claro que é. Vejam essa outra.
Como você faz para guardar dinheiro? Essa é a segunda questão. Uma opção, separa o quanto é para guardar ou investir. Eu primeiro separo, faço o meu investimento. O que sobrou desse dinheiro, aí eu me viro para pagar as contas. Essa seria a primeira opção. A segunda alternativa, eu primeiro pago as contas ou, às vezes, eu posso assumir novas dívidas até. Se sobrar algum dinheiro, aí sim eu guardo ou eu invisto esse dinheiro. E a terceira opção, nem passa pela minha cabeça guardar dinheiro. Eu quero é viver o presente, quero viver o hoje. Nessa questão, como você faz para guardar o dinheiro? Que alternativa você escolheria? Compartilhando a resposta, as respostas, né, que eu obtive, então, desde janeiro de 2020 até agora, olha só, 79%, a grande maioria, primeiro paga as contas. E se sobra algum dinheiro, aí ela pensa em guardar ou investir. Mas será que sobra realmente algum dinheiro depois dessas contas? Talvez para uma minoria destes 79% pode até sobrar alguma coisa. Mas não é a realidade que a gente vê quando a gente cruza informações de inadimplência, endividamento, que acaba sendo alarmante. Então, a provocação aqui qual é? Primeiro separe, planeje o teu investimento. Não precisa pensar que eu preciso ter bastante dinheiro para começar a investir ou começar a guardar esse dinheiro. O importante é começar o quanto antes, por menor valor que seja, mas comece. Terceira questão. Onde está a maior parte da sua reserva financeira? Todo aquele dinheiro que eu tenho, a minha reserva financeira, ela está aonde? Aonde ela está? Olha só, algumas opções, né? Guardada em casa, né? Tá debaixo do colchão, tá na gaveta, está na caderneta de poupança, e aqui entram algumas opções de produtos financeiros, como renda fixa, renda variável ou imóveis, e a última opção, não tenho reserva financeira nenhuma. Qual seria a sua resposta aplicado a essa pergunta? Compartilhando as respostas coletadas até agora, vejam que essa parte da pizza aqui, né, em vermelho e amarelo, elas somam aí próximos dos 50%. Então, praticamente metade das pessoas estão com a sua reserva financeira onde? 31% na caderneta de poupança, 5% guardado em casa, 17% não tem reserva financeira alguma. Bom, por que eu trouxe algumas cores de destaque, né? Não só nesse slide, como nos anteriores, com a conotação de que o verde seria algo legal, positivo, importante, interessante, o ideal a ser feito, o amarelo, né, um meio termo, e o vermelho, algo que não seria nada recomendado, né, recomendável. O fato é que o amarelo, como caderneta de poupança, ele tem os seus pontos de atenção. É viável deixar na caderneta de poupança ou não? Bom, meus pais, meus avós sempre disseram que a caderneta de poupança é seguro, rende, o dinheiro fica lá e tudo mais. Ok, numa realidade anterior, sim. Em alguns momentos, sim. Mas qual é a realidade de hoje? Então, a ideia de a gente olhar para isso é também provocá-los a entender alguns números e não ficar em uma rotina de informação achando que aquela verdade ela aplica-se à nossa situação de hoje e futura. É importante estar conhecendo esses números. Então, o primeiro tópico envolvendo despesas e dívidas realmente seria para a gente entender os nossos números. Isso aqui é uma pesquisa aplicada, né, que eu aplico nessas informações e projetos como eu tenho feito. Aqui está um QR Code, né, que eu estou compartilhando na tela. Se alguém desejar, pode aí tirar um print ou já puxar no QR Code, vai levar diretamente a essa pesquisa de maturidade financeira. Mas não precisa responder agora, faz a leitura, deixa ali no celular para responder depois, então, para você poder continuar aí acompanhando o conteúdo da live de hoje, ok? Mas é uma pesquisa interessante porque ela faz essa provocação, muitas vezes de situações que a gente não está muito atento ou a gente está acostumado com isso e a gente passa batido e nem se preocupa com nada. Pois bem, uma situação que a gente observa isso num olhar mais amplo são essas realidades brasileiras, né? Ou melhor, as duras realidades brasileiras.
Uma pesquisa em 2016 com aposentados, ele traz esse resultado aqui, aonde quase metade dos aposentados responderam que eles continuam trabalhando por causa da renda insuficiente. Ou seja, pessoas que trabalharam mais de 30, 40 anos, muitas vezes com salários baixos, com uma condição de vida baixa, fazendo e desempenhando alguma atividade que não gostava, não é aquilo que queria, ou seja, trabalhava para ter alguma renda, para sustentar a família, imaginando que chegando na aposentadoria poderia ter uma vida mais tranquila, poderia fazer o que gosta, não necessariamente parar de trabalhar, mas trabalhar com alguma coisa que gosta, ou mesmo realmente curtir os netos, curtir a família, viajar, enfim, mas isso foi ilusão, porque quase metade das pessoas precisam continuar trabalhando, mesmo aposentadas, por conta da renda insuficiente. Isso, estamos olhando para uma pesquisa lá em 2016 de pessoas aposentadas. E você, que está do outro lado da telinha, que não está aposentado ainda, ou que, quem sabe, falta muito tempo para ser aposentado, qual será a projeção financeira da sua realidade no futuro? Como essa? Vamos se enquadrar em alguns campos como esse desse gráfico? De novo, o que a gente quer lá no futuro, precisamos mudar e praticar desde já no presente. Então, a provocação aqui é justamente ter um plano B. Um plano B em que sentido? Em renda, tem outras atividades que eu consigo desempenhar, complementar minha renda, e o complementar não significa para poder gastar mais com outras coisas no presente, mas quem sabe com essa renda complementar eu estar fazendo essa poupança para o futuro, né? Então, esse olhar é importante ser construído desde já. Uma outra realidade brasileira muito dolorida realmente é olhar para esses números da inadimplência, né? A quantidade de brasileiros inadimplentes com as contas atrasadas, então é um número gigantesco, 63 milhões, essa pesquisa é 2019, não faz muita diferença de uns números mais atuais aqui, 63 milhões de brasileiros inadimplentes. E aí eu cruzei algumas informações em relação aos inadimplentes, ou melhor, o aumento dos inadimplentes ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, cruzando com o crescimento da população brasileira. Olhando assim, aparentemente, a gente pode até imaginar, não, é óbvio que com o aumento da população também existe um crescimento do número de pessoas inadimplentes, é natural que aconteça isso, ok, mas desde que tivesse uma certa proporcionalidade, né, o que não é de fato o que aconteceu, porque a população nesses 10 anos aumentou 8,74%, enquanto os inadimplentes 47%. Então, isso demonstra que o nível de endividamento, ou melhor, das decisões tomadas no momento, não estão sendo eficazes. Pelo contrário, um maior número de pessoas estão sendo impactadas por decisões do presente, por necessidades do momento ou por más escolhas financeiras. A provocação aqui, claro, essa frase, né? A gente observa, conhece muito bem, gaste menos do que ganha, mas às vezes fica só naquele lembrete, naquele banner, naquele pôster, e na realidade não é o que se pratica. Parece óbvio, mas para muita gente, na realidade, não é. E o outro ponto aqui também de realidade brasileira, e olhando para a nossa realidade em termos de indicadores, é olhando poupança, né? Será que sempre a poupança foi boa, foi positiva, trouxe rendimento líquido? O que eu quero dizer com rendimento líquido? Isso significa que a poupança ela tem tributação, ela desconta imposto de renda, tem taxa de administração? Não, não é isso. A caderneta de poupança é uma aplicação financeira onde você deposita um dinheiro e depois de 30 dias, sem mexer nesse dinheiro, o banco te remunera com uma taxa de juros por ter deixado esse dinheiro lá. Ok. Se eu coloco esse dinheiro e no final de 30 dias eu resgato, eu tenho alguma tributação? Mesmo que eu deixe mais tempo, eu tenho alguma tributação? Não tenho, eu não pago imposto de renda, ele é isento de imposto de renda. Então, o que ele quer dizer com rendimento líquido?
é o seguinte, o rendimento que você tem da caderneta de poupança é um número que não sofre desconto, não sofre dedução, ok? Mas, se a gente comparar este rendimento da poupança com a inflação, e a inflação o que é? É a perda do poder de compra nosso, dos brasileiros, em relação aos produtos, às necessidades de compra. Então, aí sim a gente pode dizer, se eu deixar o meu dinheiro na poupança por um determinado período, neste período os produtos aumentaram de preço de uma proporção maior do que eu tive de rendimento na poupança, então é um ponto negativo. Quer dizer que eu estou deixando meu dinheiro aplicado lá, achando que ele vai render o suficiente para acompanhar a alta de preços. Muitas vezes isso não acontece. Como que eu visualizo no gráfico? Em todas as partes onde o vermelho está acima do azul, significa que a inflação ela foi maior do que o rendimento da poupança. Eu rendia um valor, mas a inflação era maior. Ela não supria o aumento de preços. Isso significa que nós temos que tomar atenção quando a gente aplica na caderneta de poupança ou quando a gente aplica em outros produtos financeiros, para conhecer algum mínimo de informações, de indicadores econômicos, para a gente poder ter algumas escolhas e observar. Por isso, a provocação aqui, vá mais a fundo, e esse ponto é o que a gente vai ver no último tópico da nossa live de hoje. Ok? Mas eram provocações iniciais aí para a gente observar que existe uma infinidade de informações, de conhecimento, de dados que a gente precisa saber, precisa conhecer, precisa estar atento. A gente não pode olhar para o lado e dizer, não, isso não me pertence, pertence sim, mas pertence no presente, porque é o que a gente precisa fazer agora, desde já, dentro da nossa realidade. Esse link de realidade e com o que a gente faz no presente, ele está totalmente direcionado com o que a gente vai ter no nosso futuro. Ah, são aqueles sonhos, aqueles objetivos, ok, mas parece tão distante, não parece tão distante, porque é muito rápido que as coisas acontecem. E essa distância ou essa lacuna que fica entre essa realidade, o meu hoje e o meu futuro, vai depender de como eu trilhar através das nossas escolhas. Isso vai fazer a diferença. Conforme as escolhas do que eu tenha, que eu planeje e execute aquilo que eu planejei, sim, vai fazer a diferença e vai alcançar esse futuro. Eu vou realizar, então, esses objetivos, diferentemente de deixar as coisas acontecer. E aí, o que se tem lá na frente é um destino, simplesmente assim. Ok? Muito bem. Nosso segundo tópico aqui da live trata sobre o orçamento doméstico, botando a casa em ordem. E aí, nesse sentido, é que a gente vai trazer alguns pontos chaves aqui do orçamento doméstico. Nossa, mas orçamento doméstico eu já sei, qual é a preparação, como que monta, como que faz, claro, é algo parecido com isso que vocês já viram. Se não é, ótimo, tá aí uma dica excelente. E aí, já nivelando conhecimentos, porque o público que pode estar nessa live aqui, de alguma forma, já pode estar praticando o orçamento doméstico, fazendo de uma forma até mais elaborada, talvez alguns outros não. Então, com isso, a gente nivela conhecimento entre todos. Falando de orçamento doméstico, é uma planilha, é uma folha como essa. Foi uma folha assim, no papel, na mão, no lápis, que eu comecei com 10, 11 anos de idade tentando organizar as contas de casa. Mas pode ter diversas caras, formatos, layouts, enfim, mas o importante é o que é? Que eu aproprie e planeje olhando para frente, né, não pelo retrovisor, mas o que vem pela frente, então, as receitas e as despesas ao longo de 12 meses. E aquela provocação era, qual é o valor que eu tenho, vou ter aqui no dia 31 de dezembro? Com esse planejamento, a gente consegue ter essas informações. Mas eu não quero ficar no orçamento doméstico, eu quero ir além disso, utilizando dessa ferramenta aqui. O orçamento doméstico ele acaba sendo eficaz quando eu utilizo ele olhando para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. E isso eu faço quando eu precifico os nossos sonhos. Quando eu coloco objetivo e coloco prazo para que eles aconteçam. Eu estou definindo metas para mim e para a minha família daquilo que a gente pretende realizar em determinado momento. Mas que para isso acontecer vai depender de determinados valores, ok? Nessa coluna vertical do gráfico que acaba sendo gerado por conta desse nosso levantamento, né, dos nossos sonhos, pode ter mais zeros ou menos zeros, não importa. O que importa é que sonhe, que crie esses objetivos e que crie essas metas.
Esse vai ser o nosso propósito de todo dia. De acordar cedo e trabalhar é olhando para isso, é para ver meu filho formado, é para eu conseguir terminar de pagar o aluguel, é para eu conseguir me mudar para uma casa maior, a família está aumentando, é para eu programar algumas viagens que eu quero fazer com a minha família, enfim, são sonhos, mas é preciso olhar para todos eles desde já. Então, baseado nisso, a gente tem que olhar para essa realidade que temos hoje com o orçamento. Eu não posso perder o foco dos objetivos que eu quero atender, mas eu tenho que fazer um link com a realidade que eu tenho hoje, porque eu tenho que construir um caminho de hoje até esse meu futuro, que pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, daqui 10 anos. O olhar no orçamento doméstico, vendo nessa coluna final do total previsto de despesas, né? Uma vez lançadas as informações, lançadas as despesas nesse orçamento doméstico, então eu vou olhar para essa coluna de total. Quais são os gastos totais em 12 meses que estão previstos para acontecer? Ok, é só lançar e ficar olhando para eles e não fazer mais nada? Pelo contrário, aí que começa o desafio. A hora que eu tiro esse total e coloco uma lupa em cima dele, eu preciso olhar com mais atenção o quê? Aquilo que é mais relevante. Mas como eu sei o que é mais relevante? E aí a gente aplica a curva ABC, o princípio de Pareto, né, o 80-20 é dizendo o seguinte, olha, eu preciso olhar aquilo que é o principal. Os outros itens não é que eu deixo de olhar, mas fica para um segundo e um terceiro momento. Quando eu falo de curva ABC, eu estou dizendo que a minha faixa A é a parte mais importante do negócio ou do nosso orçamento doméstico. Como que na prática eu faço isso? Uma vez lançadas as informações, as despesas com seu valor anual, né, o importante é isso, trazer as despesas do valor que eu vou ter ao longo dos 12 meses, e de uma certa forma eu coloco numa ordem decrescente, ou seja, do maior valor para o menor valor. Depois que eu fiz essa reorganização de despesas, do que eu mais gasto para o que eu menos gasto no ano, aí eu vou dividindo em grupos. Se eu já tenho um total de despesas no ano, eu preciso conhecer quais delas, cuja somatória correspondem a 80% desse total. A hora que eu calculo 80% do meu total e venho somando a primeira com a segunda, com a terceira, enfim, até chegar próximo de 80%, ok, eu defini o quê? A minha faixa A. Quando eu venho somando outras linhas abaixo, que o seu total equivale a 15% do meu total de gasto do ano, eu encontrei outra faixa. E o que resta são os 5% finais, são as linhas finais do meu orçamento. Quando eu defino esses grupos, eu vou ter o grupo A, B e C. Nós vamos perceber que o grupo A contém poucos itens de despesa, mas que a somatória, ou melhor, que o valor de cada item que compõe o grupo A são valores muito altos, são valores muito representativos dentro do nosso orçamento doméstico. Na faixa C, por outro extremo, nós vamos ter diversos itens, muitos itens, mas são itens pequenos, que no somatório desses itens vai equivaler apenas a 5% do nosso orçamento. E por que olhar para isso? Para que a gente possa observar o nosso orçamento doméstico e dizer assim, ok, eu lancei esses dados, estão todos aqui. O que eu faço a partir de agora? Vou ficar olhando para eles? Vou começar a reduzir alguma despesa? Aonde? Eu tapo o olho e vou apontar, é para esse aqui que eu diminuo, que eu vou tentar reduzir? Não, vamos ser mais assertivo. Não adianta querer ir lá que já cortar a ração do cachorro. Vamos olhar o que realmente impacta. Bom, a menos que você tenha uma frota de dog alemão e que consome muita ração, de realmente a despesa com ração vai estar no teu grupo A. Fora isso, não é essa a realidade. Vamos conhecer essa realidade. Então, a hora que você faz essa divisão dos grupos A, B e C, você consegue ter uma assertividade maior, não simplesmente em reduzir, em analisar os gastos. E por que não necessariamente reduzir? Porque existem gastos grandes que consomem uma boa parte do teu orçamento que você não vai conseguir reduzir, pelo menos em um primeiro momento. Tem um gasto alto com plano de saúde? Tenho. É muito caro? É. Tem outra alternativa? Pode ter. Mudando de plano de saúde. E aí, como que vai ser? Ele vai cobrir o que você precisa? Vai ter carência? Tem os pontos de atendimento e especialidades que você precisa?
Realmente não tem. Então eu vou ter que conviver com essa despesa. O ponto aqui é poder fazer essa análise de cima para baixo e vir avaliando o que pode, de alguma forma, ser otimizado. E otimizar significa não só cortar gastos, mas você reduzir de forma eficaz. Cortar por cortar gastos, você pode reduzir com a tua qualidade de vida, pode aumentar o risco, potencializar um gasto a mais, desdobrado de uma redução, sem pensar ou sem analisar com mais detalhes. Otimizar, já entra a inteligência, entra a eficiência. Pois bem, uma vez olhando para esses gastos e procurando otimizá-los, você acaba chegando em um novo total. Porque os números que vocês lançaram dentro daquele orçamento doméstico inicial, eles vão ser remodelados. Um valor previsto de energia elétrica que inicialmente eu tinha colocado lá, se eu avaliar que pode ser otimizado, eu vou trocar os valores e vou chegar em um novo valor previsto para o ano zero. Pois bem, só o ano zero que eu vou olhar, quer dizer, se estamos aqui em maio de 2024, eu posso acompanhar, monitorar os gastos que eu tenho ao longo desse ano e estar preparado para montar um orçamento 2025 muito bem elaborado. Então, se 2025 é o meu próximo ano, eu já vou planejar para lá. Mas eu só fico por aí? Não. Aí que eu quero dizer para vocês que a gente vai além do que é simplesmente o tópico do orçamento doméstico. Não é só olhar os 12 meses, vai além, porque não basta eu estar olhando para 31 de dezembro deste ano se eu não sei quais são as situações que vão acontecer nos anos seguintes. Tenho como projetar? Eu posso projetar sim. Qual é a minha realidade nos próximos anos? Eu estou pensando em me casar, trocar de casa, trocar de carro, meu filho sai do colégio, entra na faculdade, ou não fica mais em casa e começa a ir para o colégio. Qual é essa realidade que eu vou ter nos próximos anos? Por isso, a sugestão, a provocação aqui é que, uma vez montado o orçamento do ano seguinte, com uma projeção de como vai acontecer e principalmente do que vai sobrar no 31 de dezembro, então, daquele ano, nesse caso do ano zero, eu posso fazer uma projeção mais simplificada, não tão elaborada quanto do próprio ano, mas jogando algumas projeções de receita e despesa, considerando que a receita pode aumentar 4% no ano 1 e outros 4% no ano 2, considerando que a despesa, quem sabe, possa aumentar 5% no ano 1, quem sabe 10% no ano 2, ou algumas situações novas que podem acontecer que não estavam nas linhas do ano 0 e que sim, vão passar a existir no ano 1, ano 2. O que eu quero dizer com isso? Para que não se atente apenas aos 12 meses, mas que tenha um olhar um pouco mais para frente, uma projeção. Está distante, tá, a gente não sabe nem o que vai acontecer no mês seguinte, quanto mais daqui 2 anos, 3 anos, mas vale a projeção para você ir avaliando ações que hoje você já precisa ir reconsiderando, ok? Essa é a provocação nesse tema, então. Ok, chegando em outro tópico dos sonhos, dos objetivos. E quando a gente fala em sonhos, não basta ficar viajando nisso. A gente precisa colocar no papel, precisa definir metas. E o definir metas é, uma vez desenhado o nosso orçamento doméstico e ele estando otimizado e passando a valer, fechado, família, fechamos nosso orçamento, é isso que vai acontecer, é assim que vai funcionar o nosso orçamento. Pois bem, eu crio uma cópia e começo a acompanhar o realizado. E aí eu tenho que monitorar, eu tenho que acompanhar. O que está acontecendo no meu realizado? Está batendo com o meu previsto? Onde estão os desvios? Se eu planejei esse gasto, por que eu gastei a mais? Por que eu gastei com alguma coisa que não estava nem prevista? Então, essa parte é importante de acompanhar, porque eu faço o planejamento e eu executo. O que acontece, na maioria das vezes, é a execução sem planejamento. Mas essa execução não é programada, ordenada. Eu vou gastando à medida que me dá vontade. E aí o realizado que eu acompanho é olhando pelo retrovisor daquilo que já aconteceu. Eu vou conhecer o meu planejamento a hora que eu entro no extrato bancário e vejo que ele está negativo, que o meu limite do cartão de crédito está quase no fim e que eu já entrei no rotativo. Então, a gente não pode ficar refém desse dinheiro por decisões nossas. Então, a gente precisa se antecipar e trabalhar então com esse planejamento e ter disciplina para que essas metas sejam cumpridas. E um ponto importante de metas é a partir do momento que a gente as define.
Por exemplo, naquele orçamento doméstico, se eu identifiquei que as compras de mercado é um dos principais gastos que eu tenho no meu orçamento doméstico, então vamos planejar uma otimização desse gasto. Eu posso trabalhar com uma folha, com um layout como esse, onde eu coloco que o mercado é uma principal despesa que eu tenho, o gasto anual na atualidade é R$ 4.800, o que corresponde aí a R$ 100 por mês. E aí, nesse sentido, né, que a gente for avaliar, ou melhor, R$ 100 por semana, aqui eu me equivoquei, seriam R$ 400 por mês, o que equivale a R$ 4.800 no ano, mas eu posso definir uma meta, então, futura, de estar gastando R$ 3.840. Ou seja, o que significa isso? Aqui, me perdoem, não é mês, é semana. Isso significa que, em uma compra semanal de mercado, se eu reduzir R$ 20 por semana, eu vou ter um reflexo de praticamente R$ 1.000 no ano. Já é uma boa ajuda nisso. O que fazer? Eu tenho que definir a meta. Não é só ficar viajando, vamos reduzir, mas fazendo o quê? Então tá aí duas dicas, né? Faça uma lista antes de ir para o mercado e não vá com fome. Basicamente é isso. Ok? Outro item, energia elétrica. Vamos imaginar que no meu levantamento, no meu orçamento doméstico, energia elétrica é um fator chave crítico dentro do meu orçamento. E aí eu tenho um gasto aí de R$ 200 por mês na conta de energia elétrica, que equivale a 2.400 no ano. Bom, vamos tentar algumas ações, mas eu preciso reduzir essa conta. Vamos partir do princípio que aquela conta de energia elétrica de 200 eu reduzo para R$ 180. Eu já tenho uma economia aqui para acontecer ao longo do ano. Mas como que eu faço essa redução? Bom, vamos comprar um chuveiro elétrico mais eficiente. Não, mas como comprar? A gente quer reduzir os gastos e você vai gastar mais ainda. Vejam, nem todo gasto é gasto. Tem despesa que tem um olhar para investimento. E aí, nesse sentido, o exemplo aqui é: tire aquele chuveiro pesado que puxa uma energia elétrica, esquenta bem, perfeito, mas também consome uma energia, e troque por um aparelho mais eficiente. Vai gastar num primeiro momento? Sim, mas essa economia vai acontecer mais à frente. Nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que eu gastei com um novo chuveiro R$ 480 para ter uma economia no período aí de R$ 240 no ano. Bom, se eu economizo R$ 240 no ano e eu gastei R$ 480, eu vou precisar 2 anos de economia com esse chuveiro para pagar a conta desse novo chuveiro. Se o meu chuveiro durar mais que 2 anos, ótimo, eu passo a ter uma economia líquida dali para frente. Agora, se o meu chuveiro não durar mais que isso, então realmente eu acabo gastando mais do que a economia que se tem. Então aí a provocação qual é? Primeira, às vezes, gastar é investimento e você vai ter uma economia para frente. Segundo ponto é monitorar os gastos e investimentos e consumos do que você está tendo ali, ok? E aí o payback que eu trouxe essa fórmula é justamente para você chegar no payback, no caso 2 anos, ou seja, 2 anos é o payback desse chuveiro. Significa que eu preciso de 2 anos com economia após utilizar esse novo chuveiro para que ele quite, para que ele pague o seu investimento, ok? Muito bem, e com isso a gente olhando para os nossos sonhos e para os nossos objetivos, a gente começa a avaliar e acompanhar que é daqueles sonhos que eu havia planejado, que tinha uma data para acontecer, que tinha um valor que precisa ter em mãos ou em conta para isso acontecer, as coisas vão tomando novas formas e eu vou conseguindo conquistá-los. Então, ter o sonho, sonhar, ter os objetivos para acontecer e ficar por isso mesmo, não vai fazer sentido. Vai se transformar em um pesadelo e frustração a partir do momento que eu não tomo ações para ir diante deles e, desde já, tomar alguma ação mais eficaz. Planejamento, orçamento, disciplina, isso é igual canja, não faz mal para ninguém. Por falar nisso, vamos falar um pouco de investimento. Mas, como eu falei inicialmente, entender alguns indicadores que fazem parte dos investimentos. Porque quando eu falo de investimento, muitas pessoas às vezes pensam o seguinte: não, eu vou já investir, vou comprar ação de uma determinada empresa, eu vi que a criptomoeda está estourando e tem uma chance, tem uma janela que eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Eu vi os caras ali que postaram que ganharam muito dinheiro. Essas pessoas muitas vezes não têm nem a reserva de emergência constituída.
O que seria a reserva de emergência? Eu ter um valor guardado, investido, que corresponde a pelo menos 6 meses das despesas domésticas. Por quê? Porque nenhuma emergência, como por exemplo a falta de receita, a falta de salário, eu tenho 6 meses que eu consigo ainda suprir os gastos rotineiros de casa até que eu consiga me reorganizar. Essa reserva de emergência é super importante, mas pouca gente dá valor a isso. Ou então mistura as coisas. Eu tenho uma reserva lá. É da tua emergência? É. Se acontecer alguma coisa, eu tenho isso. Ah, e você também vai viajar? Vou. Com que dinheiro? Ah, da reserva de emergência. Está lá sobrando. Então, acabam criando outros artifícios e acaba atrapalhando, né, todas as formas de fazer a gestão desse dinheiro, dos propósitos desse dinheiro, do que é de emergência, do que é constituindo alguma reserva futura. E aí, nesse sentido, a gente entra com investimentos para entender 3 principais pontos aqui, ok? IPCA, a famosa inflação, a Selic, uma taxa básica de juros, e o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Por que essa sopa de letrinhas aqui, né? Não é para ser muito didático nem teórico, mas para rapidamente, de forma mais simples, poder explicar por que conhecer esses 3 itens é importante para quando a gente olha para investimentos, ok? Vamos lá. Primeiro, o IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é considerado o índice de inflação. Quando fala de inflação no país, a gente tem que olhar para IPCA, ok? Esse é um indicador. E esse indicador, ele vem através de uma cesta de produtos, aonde é composto por itens de alimentação, que correspondem a 19% dessa cesta, por itens de transporte, corresponde a 21%, habitação 15%, saúde 13% e mais alguns outros itens ali que fecham 100%. Isso significa que o IPCA é um índice que ele é levantado mensalmente em todo o país, avaliando os custos em cada item dessa cesta, para que possa avaliar quais itens tiveram aumento, quais tiveram redução e no balanço geral, com os seus pesos que compõem essa balança, qual foi o índice de inflação? A inflação aumentou ou a inflação reduziu? Esse é o olhar para IPCA, ok? E nesse sentido, quando a gente olha inflação, a gente vai entender justamente tabelas de IPCA que a gente pesquisando encontra a inflação. Qual é a inflação do país hoje? Então, se você fazer uma pesquisa simples ali, como IPCA, você encontra valores como esse aqui. O último dado, fechando o mês de abril, nós temos uma inflação dos últimos 12 meses de 3,69%. Então, é importante eu saber que IPCA é o indicador de inflação oficial do país, e onde eu encontro e o que significa esse número. Esse número aqui, na coluna do acumulado 12 meses, significa que nos últimos 12 meses, os produtos tiveram uma alta de 3,69%, ok? Essa é o número que nós temos aí no último fechamento. Então, ok, primeiro ponto, estou atento aí com o IPCA. Mas o IPCA é uma inflação, e inflação não é legal, não é bom, é a perda do poder de compra, mas existem produtos financeiros, de aplicação financeira, que estão atrelados à inflação, como é o caso do Tesouro Direto. O Tesouro Direto são títulos do Tesouro Nacional, onde você compra uma fatia de produtos lastreado aí pelo Tesouro Direto, pelo Tesouro Nacional, de tal forma que você vai ser remunerado por isso em um determinado período. Neste caso, esses produtos aqui, o Tesouro IPCA+, por exemplo, é um título que ele tem uma rentabilidade do IPCA mais 6%. Ou seja, se tem uma projeção de uma inflação aumentar, eu tenho uma chance de receber mais rendimento. Se tem uma projeção desse IPCA cair, a minha rentabilidade vai ficar menor. Mas vejam, se o IPCA é o índice de inflação e ele regula o meu poder de compra, se eu tenho um título como esse, ele está me dizendo o seguinte, olha, não importa quanto seja o IPCA, porque se o teu olhar para o teu poder de compra está vinculado à inflação, nesse título aqui, independente de quanto der a inflação, você vai ganhar 6% a mais do que isso.
Então é interessante porque ele sempre vai estar acima da inflação. Eu ganho, estou acima desse ganho do poder de compra, ok? Então esse é um outro olhar que às vezes acha que juros então é só ruim, inflação é só ruim, mas tem um lado olhando para investimentos que a gente pode triangular dessa forma aqui, ok? Olhando o Selic, o que é a Selic? É a taxa de juros básica do país. Esse número aqui, atual, de 10,50% ao ano, não é um número como o IPCA que é levantado em campo, na realidade de como está acontecendo. Ele é definido pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, onde faz justamente o olhar de futuro, de projeções econômicas do país e tendências para direcionar a essa taxa de juros básica, que é a Selic, que é utilizado em investimentos, em créditos, financiamentos, gira a economia em função também da Selic. Então, o importante é saber que existe um indicador chamado Selic, ok? Qual é o número? Onde que eu pesquiso? Onde que eu encontro? Está lá, Banco Central, 10,50% é o novo número, né, que temos vigente aí da Selic. E o que ele influencia? Olha só, a Selic influencia a poupança. Ah, sério? Tem vínculo com a poupança? Tem. Existe uma regra em que o rendimento da poupança está vinculado à Selic. Se a Selic for maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render 0,5% ao mês mais a TR. A TR é praticamente zero, né? Transformando 0,5% ao mês em taxa anual, a gente está falando que tem uma taxa na poupança de 6,17%. Mas se a Selic for menor ou igual a 8,5%, a poupança vai valer 70% da taxa Selic. Qual é a situação que nós temos hoje? Para uma taxa Selic de 10,5%, está nessa primeira regra, então hoje, atualmente, a poupança rende 6,17% ao ano. É bom ou é ruim? Tem que avaliar, conforme outros produtos de mercado que eu vou comparar aqui logo mais para vocês. Mas a taxa Selic também existe produto com a taxa Selic. Se a Selic é a taxa básica da economia, eu tenho um produto financeiro, por exemplo, o Tesouro Selic, aonde ele me remunera exatamente a taxa Selic. Então a gente já viu que determinada condição que eu posso atrelar a um investimento, a uma taxa de juros, eu tenho esse outro olhar então para investimento também, ok? E uma outra sopa de letrinhas aqui é o Certificado de Depósito Interbancário, CDI. O que é esse CDI? É uma taxa que acontece entre bancos, onde eles negociam as taxas de depósito entre eles. Por quê? Porque existe uma regra do Banco Central que todas as instituições bancárias elas não podem terminar negativo no final do dia. Elas sempre têm que terminar com saldo positivo. Mas pode acontecer terminar negativo? Pode, sim. Determinado dia, determinado banco teve mais saques do que depósito, né? Ele acaba ficando negativo. Para não ficar negativo e descumprir essa regra, então ele precisa negociar com outro banco que está sobrando dinheiro e dizer o seguinte: está sobrando dinheiro para você? Vamos negociar? Me empresta hoje, amanhã eu te devolvo? Existe essa taxa de negociação aí. Mas qual é a base do CDI que a gente utiliza? É basicamente a taxa Selic menos 0,10%. Ou seja, se a gente está falando de uma Selic a 10,50%, hoje o CDI está a 10,40%. E por que saber de CDI? Porque existem vários produtos financeiros que eles não trazem assim, esse produto rende 10%, esse rende 5%. Tem produtos que vêm para você dizendo assim, a rentabilidade desse produto é 121% do CDI. Mas eu não sei nem o que CDI, como vou saber quanto que vai dar isso? Ou 92% do CDI, né? Ou seja, se eu estou dizendo que é 100% do CDI, é o CDI. É 100% ele, é o valor integral do CDI. Se eu estou falando que é menos que 100%, então a rentabilidade vai ser abaixo do CDI. Se eu estou falando que é acima de 100%, a rentabilidade é superior ao CDI. Fazendo conta baseado nos 10,50% da Selic e o CDI 10,40%, então, eu fazendo essas contas, eu tenho então que este produto financeiro, esse CDB aqui, ele corresponde a 12,58% e esse outro corresponde a 9,57%. É bom? É ruim? Não é esse o caso. É só para trazer os números e como que eu calculo e como que eu interpreto essas rentabilidades aqui, tá certo? Muito bem.
O que é importante a gente saber nesse resumo final aqui, já chegando para o final da nossa live, é entender realmente situações onde eu tenho hoje um IPCA de 3,69%. Eu tenho uma taxa Selic de 10,5%, sendo que o CDI é 10,40% e a poupança 6,17%. Esse olhar para esses números é chave para a gente poder fazer interpretações de produtos financeiros. O que vale mais a pena? O que está valendo mais a pena? Não só hoje, mas olhando uma projeção futura. O que eu não posso esquecer é que existe uma tabela regressiva de imposto de renda. Quanto mais tempo eu fico com o meu produto aplicado, menos imposto eu pago. Mas isso vale para tudo? Não. Vale para títulos, vale para produtos financeiros que têm dedução no imposto de renda. A poupança é isenta. LCI, LCA é isento. Tesouro Direto paga imposto de renda. CDB paga imposto de renda. É preciso conhecer desses produtos e observar os períodos que eu fico com esse produto para avaliar qual é a rentabilidade líquida que eu vou ter. E aí, olhando para isso, a gente vê que a poupança, a taxa é 6,17% ao ano. É isento do imposto de renda, então o que eu recebo é o 6,17%. Aquele título que eu mostrei para vocês do IPCA 2029, ele está dizendo que o rendimento dele é IPCA mais 6. O que seria isso? Hoje o IPCA está 3,69 com mais 6%, então vai ter uma rentabilidade de 9,75. Como é o título para 2029, ele ultrapassa 2 anos. Então, o desconto do imposto de renda chega no mínimo, que é 15%. Isso significa que essa rentabilidade aqui, projetada a 8,29% ao ano. Então, opa, eu já tenho um número. O que vale a pena? A poupança 6,17 ou esse título a 8,29? Está aí um olhar. Opa, mas calma aí, depende de um IPCA. Se o IPCA cair muito, ele vai ficar abaixo do 6,17. Por isso que eu tenho que olhar projeção da inflação e dos indicadores através do relatório Focus do Banco Central. Tesouro Selic, mesma coisa, com essas contas como a gente fez. O CDB também, né, olhando o 120 do CDI, ou seja, situações como essa a gente vai avaliando e identificando os números que a gente tem por aqui. Para quê? Para que a gente possa compará-los. Então, aqui a ideia não é escolher nenhum produto desse, até porque isso aqui são exemplos que eu estou trazendo para vocês. Mas com o objetivo que vocês possam entender que existem alguns números e indicadores que são necessários a gente saber que existem, para que eles servem, e na hora que eu for tomar alguma decisão eu possa olhar para eles. Ou se eu receber alguma informação de um gerente de banco, de um analista de investimento, eu possa criticá-lo, no bom sentido, os números que ele está trazendo ali, comparando com alguma Selic, comparando com o IPCA, vendo uma rentabilidade aí para futuro. Porque este futuro que você quer vai depender das suas escolhas hoje no presente. Ok, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha agregado conhecimento e informações a vocês e boas práticas a vocês. Fico à disposição nesses 2 minutos finais aqui, caso tenha algumas dúvidas. Eu estou de olho aqui no chat também, à disposição para responder qualquer questão que vocês tenham. Mas a intenção é essa realmente, que a gente possa aplicar esse conteúdo, aplicar essas boas práticas. O que eu passei aqui para você, para vocês, não são verdades únicas, e sim pontos de vista, observações e boas práticas ao longo do tempo que eu fui adquirindo, trabalhando e observando, mas claro que existem várias atividades e controles que podem ser feitos. O importante é não estar parado, estagnado naquela rotina de não fazer algo diferente e ficar criticando o que se tem hoje. Então, acho que a intenção justamente é provocá-los a refletir, a fazer novas escolhas, a entender situações que vocês têm hoje no presente, né? Estar confortável com essas escolhas, né? Eu acho que um ponto de insatisfação é justamente você ficar remoendo escolhas ou situações que de repente não foi bem discutido. Então, discuta a fundo, é isso mesmo? É esse gasto que a gente tem e vamos ter que conviver com ele? Então, ótimo. Então, vamos pagar sorrindo, porque a melhor escolha que a gente fez é essa e acabou. E vira a chave, vai para outra despesa e vai ajustando. Esse é o desafio. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fico aqui os meus contatos, fico à disposição de qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa live, como eu fiz, os pontos que eu abordei ou qualquer outro que possam surgir, assim como meu contato para situações e demandas, né, que vocês
possam ter ou de contatos que vocês tenham relacionado a essa gestão de finanças pessoais. Lembrando que esse projeto aqui é um projeto específico, gratuito, como uma iniciativa para a 11ª Semana da Educação Financeira, promovido pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira. Agradeço a atenção de vocês, desejo o melhor para vocês na sua gestão financeira. O futuro que você quer depende do presente que você faz. Boa noite.